Olá, seja bem-vinda ao programa Escolha Ser Você. Eu sou Franciane Costa, especialista em espiritualidade e emoções, e aqui no Escolhas a gente conversa sempre, reflete sobre espiritualidade e emoções através dos princípios bíblicos de sabedoria, para que você, líder cristã, né, Trícia, possa fazer escolhas mais assertivas, sempre através dos princípios bíblicos de sabedoria. E durante toda esta semana nós estamos conversando sobre a escolha que eu considero uma das principais escolhas da sua vida, depois que você já recebeu, por exemplo, a salvação, né? Que é escolha ser você, uma mulher original, uma líder original e não uma cópia de outras mulheres, uma cópia de outros líderes, né? E para você que de repente vai ver esse vídeo gravado, para você que é nova por aqui, o que é escolha ser você? Eu tenho dito ao longo da semana, escolha ser você é você se abrir para fazer a escolha de mergulhar para dentro de você e conhecer a mulher incrível que existe guardada aí dentro, uma mulher original, não ser cópia do sistema, não seguir a manada, mas assumir de fato o seu posicionamento em Deus, tá bom? E se tem aí pelo menos 3 mulheres que você ama muito, já clica aqui no aviãozinho e convida elas para estarem aqui conosco. Hoje é o nosso 4º encontro e a gente vai caminhar um pouco mais, né? Eu tenho dito que todo dia a gente está crescendo 1% ao dia em conhecimento e sabedoria. Então, muito bem-vinda mesmo, tá bom? Hoje nós vamos conversar aqui sobre mais 3 pontos. Ontem falamos sobre 3 pontos e hoje vamos falar sobre mais 3 pontos, sobre mais 3 passos que você merece dar por você para complementar tudo que a gente vem conversando até aqui, tá bom? Lembrando que a gente está numa semana, né, aqui dentro do programa Escolha Ser Você. Então, papel e caneta na mão, vamos lá, para a gente partir para ação, porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. E o primeiro ponto que eu considero bem especial, né, enquanto você vai chamando aí outras mulheres para estarem com a gente vai conversar sobre o primeiro ponto hoje, que é sobre conexão emocional. Quero que você pare para pensar um pouco, para refletir. Você alguma vez já parou para pensar na diferença que existe, por exemplo, você estar perto de alguém e você ser próxima de alguém? Essa madrugada eu estava pensando nisso, né? Eu conversei com uma pessoa que mora distante de mim, não mora na mesma cidade que eu. A distância geográfica nos separa, mas eu me sinto tão perto dessa pessoa e eu sei que ela se sente tão perto também de mim, porque, gente, é muito diferente a questão de estar perto e estar próxima. Na verdade, eu me sinto distante geograficamente dessa pessoa, mas próxima, porque a gente tem uma conexão, não só emocional, mas também espiritual muito forte. Eu disse para ela, eu sei que foi Deus quem nos uniu, porque nós somos pessoas muito diferentes, com idades diferentes, ela é bem mais jovem do que eu, e Deus realmente nos aproximou. Então eu quero te dizer que conexão espiritual e conexão emocional, eu vou falar hoje mais da conexão emocional, é o primeiro ponto que a gente vai falar hoje, é você entender qual é a diferença, né? Qual é a diferença de estar perto e de ser alguém próxima? Quantas vezes a gente está perto de tantas pessoas que nós não nos sentimos verdadeiramente próximas delas? Então, como construir uma verdadeira conexão emocional? Será que só conviver com alguém é ter uma conexão emocional? Eu te digo que não. Mais do que conviver, é necessário relacionamento. Conexões emocionais, elas só são criadas através de relacionamento. Quando você desenvolve realmente, é o relacionamento que nos permite desenvolver uma
conexão emocional de verdade, sabe? Uma conexão de companheirismo. Isso é conexão emocional. O companheirismo, gente, dentro do relacionamento que gera essa conexão emocional, não vem com dúvidas, não vem num relacionamento de insegurança, mas num relacionamento que tem companheirismo, numa amizade, por exemplo, que tem lealdade, que tem transparência, que nós conversamos ontem. Para quem não sabe, eu fiz a live ontem, tá bom? Mais ou menos 11 e pouco da noite, mas eu fiz a live e eu falei de transparência, falei de 3 pontos, depois você assiste. Mas hoje eu quero falar aqui dessa conexão emocional, de você realmente estabelecer relações de confiança, que não apenas façam você crescer, mas que façam você crescer, faça o outro crescer e eleve o teu nível de crescimento, de relacionamento, teu e o do outro também. Gente, eu não sei quantas de vocês que estão aqui são líderes, são pastoras ou lideram mulheres nas suas igrejas, na igreja que você faz parte ou na empresa que você trabalha, mas uma coisa eu sei, existem muitas líderes que estão perto de muitas outras mulheres, mas que não desenvolvem realmente esse relacionamento de conexão emocional. Não sei se você de repente se sente assim, porque muitas vezes quando a gente exerce uma liderança, a gente faz o que a gente sabe que tem que fazer. Reúne, dá diretrizes, estipula metas, né? E tem até momentos ali de comunhão. Mas o quanto relacionamento, o quanto de verdade você para e sente, poxa, eu não só estou perto dessas mulheres, eu tenho uma conexão com elas, eu tenho uma afinidade com elas, eu tenho um nível de proximidade com elas. Olha, a maior parte das minhas alunas não são aqui de Manaus, não são da cidade onde eu moro. Elas são de lugares distantes, né? Algumas até dos Estados Unidos, eu já tive alunas do Peru, né? E mesmo assim a gente conseguiu gerar essa conexão emocional, a gente conseguiu gerar essa proximidade. Então, a partir de hoje, nesse início ainda de ano, para pensar quem são as pessoas com quem você se relaciona que de fato você tem conexão emocional. E eu quero dizer algo para você. Eu quero que você escreva aí nas tábuas do teu coração qual é a importância de você criar verdadeiras conexões emocionais. Tô vendo aí quem está entrando. Verdadeiras conexões emocionais, qual a importância? É porque quando você cria verdadeiras conexões emocionais, você se sente amada. Há uma grande diferença entre saber racionalmente que eu sou amada e sentir que de fato eu sou amada. E quando você cria conexões emocionais e você sente conexões emocionais saudáveis, é claro, e você sente que você é amada, você também consegue fazer com que as mulheres que estão debaixo da tua liderança, seja na igreja, seja na empresa que você trabalha, ou na empresa que você é dona, se você é uma empreendedora, ou se você tem uma gestão ali de equipe, né, de mulheres debaixo da tua coordenação, por exemplo, você também faz com que essas pessoas consigam se sentir amadas e importantes de verdade. Porque há uma diferença de você se sentir importante de verdade e você se sentir importante com falsidade. Tem pessoas que elas até querem dizer que você é importante, mas você olha assim e fala, não, isso aí é falsidade, isso aí não é verdade. Já aconteceu com você? De repente você saber que alguém até está te fazendo um elogio, mas aquele elogio de fato não é sincero, não é verdadeiro. Então, assim como você sente, as outras pessoas também sentem quando você falta com a verdade como você deveria falar, entende? Então, muitas líderes, o que eu observo, gente, nessa minha caminhada? Eu vejo nas igrejas, muitas líderes cristãs. Eu já trabalhei também com equipes, liderando equipes. Eu já trabalhei em uma empresa onde eu liderava uma grande equipe. Eu prestava uma consultoria para essa empresa lá em São Paulo. Eu ia uma vez por mês aqui de Manaus
para essa empresa lá em São Paulo, para coordenar uma equipe que era não só de mulheres, mas de mulheres e de homens. E o que eu observo? Que muitas líderes cristãs, elas se doam muito, muito mesmo. Elas têm ali, às vezes, uma vasta gama de mulheres debaixo da cobertura delas, debaixo da liderança delas. Mas, às vezes, essas líderes, né, Júlia, acontece muito. Quando você é líder, você sabe, você sente. Muitas líderes, a Júlia é psicóloga, então ela sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas líderes cristãs se doam muito, mas em contrapartida elas não se sentem amadas. Em contrapartida, elas não sentem que elas estão gerando ali, com aquelas lideradas, verdadeiras conexões emocionais. E quando eu falo de conexões emocionais saudáveis. Então é assim, parece que vai até um ponto, mas não flui. Não, e claro, gente, não depende só de você, depende também do liderado, depende da pessoa que está ali, das demandas emocionais que aquela pessoa está. Mas por que eu trago hoje essa importância das conexões emocionais? Porque chega de tantas relações vazias. Não tem nada pior do que dentro da igreja a gente olhar e perceber que uma relação que era para ter conexão espiritual, que era para ter conexão emocional, é uma relação vazia entre liderada e líder, entre líder e liderada. Em contrapartida, a liderada também não se sente amada, a líder também não se sente amada, nem valorizada por causa das relações vazias. Ontem eu conversava com um grupo de líderes, com um grupo de pastores, né? E eu falava para elas da importância da gente entender que a geração mudou, que os tempos mudaram, que a internet deu voz para todo mundo, que isso é bom, mas extremamente perigoso, porque as pessoas estão ouvindo muitas pessoas sem filtro, sem saber realmente o que eu vou reter, o que eu vou aprender, o que eu vejo hoje nas redes sociais. Eu vejo pessoas ouvindo muitas outras pessoas e pensando assim, agora eu conheço sobre isso porque eu ouvi fulana, agora eu conheço sobre esse assunto porque eu ouvi fulano, agora eu conheço sobre isso aqui porque eu ouvi cicrano. E na verdade, tá vendo aqui atrás de mim vários livros? É mais ou menos como se o fato de esses livros todos estarem atrás de mim e eles terem um conteúdo relevante, porque eu não compro livro que o conteúdo não seja bom, que alguém tenha me indicado de verdade, não significa que se eu ler todos esses livros, eu vou ter um conhecimento conciso, a não ser que eu leia esses livros, eu anote o que é importante por assunto relevante e eu consiga compilar tudo isso, porque senão é só informação. E é o que eu vejo hoje acontecer demais. Então a pessoa está ali cheia de informação, mas ela não tem de verdade uma conexão ali espiritual, uma conexão emocional. Então o que eu quero te dizer hoje, se relaciona com quem realmente importa, se importa com você, mas se importa de verdade, se importa para valer, porque ninguém aguenta mais dentro das igrejas tantas relações vazias, tantas relações que não são pautadas na verdade, relações que às vezes são pautadas apenas, gente, na falsidade. Então, se você é uma líder cristã, procura se envolver de verdade, procura se interessar de verdade, procura fazer, né, com que o outro, mais do que saber que é amado, como eu falei ainda agora, é uma diferença muito grande. Cognitivamente, eu sei que eu sou amada, mas emocionalmente eu me sinto amada. É isso que faz toda a diferença. Então, procura ser, dentro dos teus limites, dentro das tuas limitações, uma líder que faz também com que a outra pessoa se sinta amada, com que a outra pessoa se sinta que ela é importante, porque eu volto a repetir para você, mais importante do que saber cognitivamente que você é amada e que você tem pessoas debaixo de você, é você se sentir amada, porque grava isso, a emoção, quando se trata de amor, fala mais alto do que a razão. Então, muitas pessoas dizem, não, eu amo você em Cristo Jesus, virou até jargão, né? Jesus te ama e eu também. E a pessoa olha e fala, puxa vida, que frase de efeito sem efeito. Ah, mas tem o nome de Jesus, ok. Mas como você fala? Será que
a forma como você fala faz de verdade o outro ou a outra, o seu liderado, a sua liderada, ou alguém da tua empresa, ou no ambiente onde você trabalha, será que essa pessoa se sente amada? E aí você pode pensar, mas e se, né, acontecer de eu como líder me doar tanto na minha empresa, na minha igreja, tarará, e a outra pessoa de repente não quiser receber o meu amor, não quiser receber o valor que eu estou dando a ela? Olha, o que eu posso dizer para você? Bem, se você de fato está fazendo a tua parte em construir relações verdadeiras, conexões emocionais saudáveis, amizades que perduram, né? Aí o problema é do outro, já não está em você. E o que é do outro, deixa com o outro. A nossa mania, a gente tem uma mania de querer trazer o problema do outro pra gente quando a gente sequer tá dando conta de resolver os problemas que a gente tem, as demandas que a gente tem. Então, se é do outro, deixa com o outro. Procura você construir conexões emocionais saudáveis. Ontem, esse grupo de amigas que a gente se reuniu, nossa, nós já temos ali com algumas quase 30 anos de caminhada. Eu falei, puxa vida, né? Amizades que perduram, conexões emocionais saudáveis. Isso é uma raridade no mundo de hoje. Mas por que eu quis trazer esse ponto que eu considero tão importante para início de ano? Porque você tem a chance de construir um 2023 diferente. Não é ficar esperando, Deus vai me abençoar, Deus já te abençoou, mas existe a parte que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. É isso mesmo, gente. Quem é líder sabe que nem sempre vai conseguir construir essas conexões emocionais com todas as suas lideradas, com todas as pessoas que estão debaixo ali da tua cobertura, ou então na tua empresa, na empresa que você trabalha. Mas você tem que ter essa consciência, a conexão emocional é o que vai fazer com que não só você perceba o que é confortável na relação, como também o que é desconfortável para você e para o outro, para a outra pessoa com quem você se relaciona. Porque a conexão emocional, ela faz você desenvolver a verdadeira empatia, aquela empatia de verdade, que mesmo que o outro fira você, por exemplo, ainda assim você consegue se colocar no seu lugar e consegue colocar o outro ou a outra no lugar dela, sem agir com egoísmo, mas com sensatez. É muito importante. Muitas vezes falta para nós que somos líderes cristãs, mulheres de Deus, a sensatez de saber como agir. Quando alguém me feriu, o que eu faço, né, com aquela ferida do outro? Porque não é exatamente o que o outro fez comigo. O que o outro fez comigo me feriu, doeu, me maltratou, me decepcionou, me frustrou, me deixou triste. Ok, o outro já fez. Agora a questão é, e o que eu vou fazer com o que o outro fez comigo, entende? O quanto eu vou carregar essa dor, o quanto eu vou carregar esse peso em mim. Porque se não é para mim, se não é meu, eu vou deixar no lugar onde tem que ficar. Por isso ontem eu falei com vocês sobre transparência. É muito importante, gente. Deus não nos criou para a gente carregar a dor do outro, a mágoa do outro na questão de ser prejudicial. Ele nos criou sim para carregarmos a dor do outro na questão da empatia, na questão de ajudar, na questão de ser realmente partícipe até um certo ponto. Porque existem coisas que só o outro pode fazer por ele, como existem coisas que só você pode fazer por você. Quando eu trago aqui essa proposta de escolha ser você, quando Deus falou isso comigo muito fortemente em 2019, eu entendi que muitas vezes a gente vive uma vida fragmentada. O que acontece, por exemplo, com muitas líderes, muitas mulheres? E aí você pode pensar, eu não sou líder. Eu quero te dizer que todo ser humano criado por Deus é líder de acordo com Gênesis. Quando o homem abriu os olhos, a Bíblia não diz assim, está escrito lá, né? Em Gênesis 1:26, depois que ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá lá escrito Gênesis 1:26, 27, 28, você pode ler depois que a gente encerrar aqui esse vídeo.
Quando o homem abriu os olhos, Deus poderia ter dito: bem-vindo a este mundo. Como eu faço a saudação da live, né? Seja muito bem-vinda, né, ao programa Escolha Ser Você. Deus poderia ter falado: seja muito bem-vindo à criação do mundo. Olha só que obra maravilhosa que eu fiz. Você é homem, o teu nome é Adão. Deus não fez nada disso. O homem abriu os olhos e Deus, sempre muito assertivo, muito sábio, muito supremo, muito soberano. O homem abriu os olhos e Deus disse para ele o quê? Domine, governe sobre a terra, governe sobre os animais do campo, governe sobre tudo que existe na terra. O que é isso? Exerça a sua liderança. Então nós fomos criados para exercer liderança. Todos nós temos um DNA de liderança da parte de Deus. Claro que uns vão ter uma liderança mais exponencial que outros. Isso não vem ao caso. Quando você faz a escolha de ser você, você consegue inclusive saber qual é o teu nível de liderança. O quanto Deus vai te usar numa determinada liderança. Muitas vezes você quer liderar o mundo e Deus quer que você comece liderando a tua casa. Sabe, a gente tem que saber exatamente como nos posicionar. Então essa escolha de ser você é para você saber qual é o teu posicionamento em Deus. É você realmente olhar para dentro de você, olhar para o outro, sabe? E olhar para dentro de você e se ver com mais respeito, olhar para o outro e conseguir ouvir o outro com mais respeito. E aquilo que o outro faz, que me fere, que me machuca, é do outro. Eu vou me permitir sentir dor e tristeza? Sim, porque eu sou gente, isso fala da minha humanidade. Mas eu sinto a tristeza, sinto a dor, mas depois eu me levanto e falo: não, isso aqui é do outro. Eu fiz o que eu pude, eu agi em amor, mas o outro fez assim, o outro não me permitiu criar uma conexão emocional saudável. E aí você repensa também quais foram as tuas ações, você repensa como eu reagi diante disso, por que eu reagi assim. Sabe, será que eu já não tenho tanto do outro, que eu estou agindo como o outro? E se eu tenho muito do outro, o que eu tenho do outro não é bom ou não é de Deus para mim, eu tenho que parar. Será que de fato eu estou fazendo a escolha de ser a mulher que Deus me criou para ser? Será que eu estou fazendo a escolha de ser uma mulher original e não uma cópia do sistema? Será que eu estou sendo a líder cristã que Deus me criou para ser? Porque quando você cria conexões emocionais saudáveis, entenda isso, os relacionamentos são menos conflituosos, os resultados são menos conflituosos nos relacionamentos. Você, quando cria conexões emocionais saudáveis, você tem melhores resultados na tua amizade, você tem mais aprendizados, você tem mais histórias para contar, que nem eu falei, né? Encontrei essas amigas há 30 anos, que a gente já tem um relacionamento, uma conexão emocional de 30 anos, e você também vai ter mais conquistas para somar. Então, para pensar na importância de criar conexões emocionais saudáveis, porque muitas vezes a gente cria conexões emocionais doentias, numa dependência, numa codependência do outro, que nos faz ficar ali limitado, sabe? Dependendo do olhar daquela pessoa, dependendo da atenção daquela pessoa sempre. Claro que ter o olhar de alguém sobre nós é bom, mas mais importante é a gente ter a consciência que a gente tem o olhar de Deus sobre a nossa vida. Então, para pensar nesses primeiros dias, hoje é dia 5 de janeiro de 2023. O que você pretende fazer? Você, não o que você espera do ano, não. Não é o que você espera do ano, é o que você espera de você. Que construções saudáveis você espera construir em 2023? Que amizades merecem que você mantenha relacionamento, porque essas amizades, essas pessoas de fato são relacionamentos, são conexões emocionais saudáveis, tem conexões espirituais saudáveis, porque aí a gente vai para o outro ponto, para o segundo ponto de hoje, que seria o quinto ponto de ontem, desde quando a gente começou, né, a falar desses passos. Uma vez que você cria conexões emocionais saudáveis, aí você está, inclusive, preparada para compartilhar você.
Porque Deus nos criou com um propósito muito bem definido. E compartilhar você é somar com o outro as tuas experiências, é somar com o outro os teus aprendizados. Sabe, não é dividir você, é somar, é entregar, é se doar, mas não mais de uma forma doentia, porque enquanto você não entende o poder de criar conexões emocionais saudáveis, você não vai somar com o outro, você vai dividir você vai deixar com o outro muito do que é seu e não é assim que tem que ser. Quando você entende o poder da conexão emocional saudável e você vai para o próximo ponto, que é compartilhar você vai deixar com o outro o que é seu, mas só aquilo que tem que ficar com o outro. Sabe, você vai deixar um pouco do que é teu com o outro, mas você não vai deixar tudo o que é teu, entregar tudo o que é teu, entregar todo o teu coração. Por que que os relacionamentos, por que que muitas amizades são fragmentadas, são destruídas, relacionamentos amorosos? Por quê? Porque a gente anda no contrafluxo da palavra. O que que a palavra diz? Que a gente tem que amar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. É o que a Bíblia diz. Aí a gente ama o Senhor com um pouco do nosso coração, com um pouco da nossa alma, com um pouco do nosso entendimento, porque a gente fica querendo racionalizar Deus, e aí se entrega num relacionamento amoroso, num relacionamento fraterno, numa amizade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Aí depois se frustra e diz assim, mas eu me dei por completo para fulano, eu me entreguei por completo para fulana. E aí Deus fica olhando e fala assim, mas não foi assim que eu te ensinei pela palavra. Por isso eu digo que aqui no Escolhas, a gente faz escolhas assertivas dentro dos princípios bíblicos de sabedoria, porque esta palavra contém as instruções que eu e você precisamos saber e merecemos saber para gerar relacionamentos saudáveis, conexões emocionais saudáveis. Então não é dividir, é somar, mas partilhar é dividir, ok. Só que na matemática de Deus é diferente, a matemática de Deus não é igual à minha matemática. Vocês estão conseguindo entender? Manda aí os coraçõezinhos, coloca aí no chat para mim, para eu saber que vocês estão entendendo tudo que eu estou falando aqui. Ok? Então, depois de você criar conexões emocionais saudáveis e durante essa criação das conexões emocionais saudáveis, você está preparada e até mais madura para compartilhar você de forma saudável, deixando com o outro que tem que ficar com o outro e trazendo do outro o que você merece trazer, porque de fato vai somar para você, né? E aí, nesse caso, já não é mais um partilhar para dividir, mas é um partilhar para somar, entendendo a matemática de Deus, que é diferente da minha, que é diferente da sua. E o terceiro ponto que eu quero trazer hoje aqui para vocês é: descubra o seu poder. Qual é o poder de ser você? Muitas mulheres olham, né? Eu lembro que às vezes eu olhava a Chanel, a Coco Chanel, nem olhava e falava, caramba, que mulher poderosa, né? A mulher que inventou o tubinho preto ali, né? Então, assim, que mulher extraordinária, que bom, gente, que vocês estão gostando, que bom, fico feliz. E aí eu pensava assim, meu Deus, quantas mulheres poderosas. E, gente, o verdadeiro poder, você pode continuar admirando quantas mulheres você quiser, tá bom? É lindo admirar, porque na verdade você só admira no outro aquilo que você já tem em você, mas você nem sabe. Essa que é a verdade, tá bom? E aí, eu entendi um dia que o verdadeiro poder consistia em eu descobrir qual era o meu poder em Deus, né? Qual era o meu propósito em Deus? Né? Quem é a mulher que Deus me criou para ser? Então eu quero dizer para você que diante de tudo que você já ouviu, de segunda até hoje, né? De todas as lives que a gente já fez aqui, que a gente tem conversado aqui, de tudo que você já ouviu, de tudo que você já viu nos nossos encontros anteriores, eu quero sugerir para você, busque com honestidade. Honestidade com quem? Com você. Busque com comprometimento com você
o seu poder. Deus, quem o Senhor me criou para ser? A proposta do Escolha Ser Você, a mulher original e não cópia, é você descobrir qual é o teu posicionamento em Deus. Quem é a mulher que Deus te criou para ser? Eu sempre digo, escolha ser você. Uma mulher original e não cópia. Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Então faz essa busca com honestidade, faz essa busca com comprometimento, sabe? Porque descobrir o teu poder, descobrir quem é a mulher que Deus te criou para ser, é você criar no meio da crise, por exemplo, um processo dinâmico de viver. Quando eu comecei a fazer essa descoberta, foi num momento muito desafiador da minha vida. E muitas vezes, gente, porque a gente não sabe qual é o nosso poder, a gente começa a ter muitas perdas. Então, traz esse despertar para a tua vida. Entenda algo, eu trago aqui os assuntos, eu trago aqui o conteúdo, mas do outro lado, que é com você, é a tua parte fazer acontecer, é a tua parte mergulhar, é a tua parte descobrir. Sabe, como é que eu posso construir uma conexão emocional saudável? Como é que eu posso compartilhar, me compartilhar com o outro, sem dividir, mas somar, mas realmente trazer para o outro um pouco mais de vida, um pouco mais de graça, um pouco mais de uma palavra temperada com sal, de uma palavra que edifica, como a própria Bíblia diz. Então escolhe logo nos primeiros dias de 2023, não, eu vou descobrir qual é o meu poder, eu vou criar no meio dessa crise. Talvez você esteja vivendo uma crise, talvez você esteja vivendo um processo doloroso, um processo dinâmico aí na tua vida, eu não sei, mas você precisa acreditar. Tem mulheres que falam, eu vivo numa luta tão terrível, eu tô lutando para sobreviver. Acredita, você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver. Foi para isso que Deus te criou, para você viver. Você merece construir ao longo desse ano um senso de pertencimento, um senso de merecimento. Eu estava essa madrugada pensando em Adão, né? E pensando assim, caramba, Adão deu nome para todas as mulheres, para todos os animais, perdão, para todas as fêmeas, né? Ali os animais. E a Bíblia fala que não se encontrava para Adão uma auxiliadora, alguém que todo mundo via todo mundo com par, né? O cachorro tinha a cadela, o gato tinha a gata, né? O urso tinha a ursa, o leão tinha a leoa, mas ele não tinha um par. E eu acredito que foi a primeira emoção que ele sentiu antes do medo, foi a tristeza. Porque a Bíblia diz que Deus olhou e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então Deus percebeu que não era bom. Por quê? Porque Deus criou o homem para ter senso de pertencimento. Nenhum dos animais para quem Adão tinha dado o nome fazia com que Adão se sentisse pertencente. Então, olha o primeiro ponto que a gente falou, que é a conexão emocional saudável. A conexão emocional saudável faz a gente se sentir pertencente. O homem clama, eu e você, nós temos essa necessidade da parte de Deus, de ter pertencimento, de ter merecimento. E isso é tão verdadeiro que se não fosse assim, Deus tinha criado eu num planeta, você em outro, mas Ele nos criou e nos colocou todos nós em um único planeta. Então isso fala de quê? De senso de pertencimento, de nós nos sentirmos realmente pertencentes. Então, sabe, de você se sentir, não, eu sou uma pessoa apta a ser melhor a cada dia. Deus me criou com essa aptidão. Deus te criou com essa aptidão de ser uma mulher melhor a cada dia. De a cada dia você alcançar um nível de mudança. A Bíblia fala que é de degrau em degrau, de glória em glória. Então, cada dia você sobe um degrau, cada dia um nível de mudança. E se você é uma mulher que está sempre aberta ao novo, que está sempre aberta à inovação, pequenas escolhas produzem grandes resultados. Pequenas mudanças produzem grandiosas transformações. Pequenas mudanças. Então você não nasceu para conviver com a insegurança, com o medo, com a insatisfação, com a frustração, com um monte de problemas. Não, você nasceu para conviver com a segurança. Quando você estiver insegura, vai com insegurança mesmo. Sabe? Mas eu tô aqui com tanto medo, eu tô me sentindo... Seja corajosa, vai com medo mesmo, mas vai. Você não nasceu para ser uma mulher medrosa.
Você não nasceu para se sentir fraca, coitadinha. Não. A gente tem momentos de fraquezas? Claro que a gente tem. Mas a gente pode ser forte mesmo nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que é nas nossas fraquezas que Deus nos aperfeiçoa. Lembra do exemplo da Clarinha que eu falei no primeiro dia do nosso encontro, acho que foi na segunda-feira? Ela é uma menina que ela fala, eu tenho deficiência, mas eu transformei a minha deficiência numa eficiência. Isso mostra para mim que eu não preciso ficar me escondendo nos meus pontos fracos, mas eu posso transformar as minhas fraquezas em fortalezas. Tudo que você precisa fazer, a escolha inclusive que a gente falou ontem, né? Ser uma mulher transparente, ser uma mulher autêntica. Essa é a escolha de você ser você. Sabe, você nasceu para ter, não só ter respeito pelo outro, mas você também nasceu para ser respeitada. Muitas vezes eu vejo muitas líderes que respeitam muito, que honram muito, mas elas não se sentem respeitadas, elas não se sentem honradas. Eu vejo muitas líderes mulheres na igreja, líderes em empresas, o que acontece? Elas até acolhem a equipe delas, mas elas não se sentem acolhidas e você nasceu também para se sentir acolhida. Agora, por que muitas vezes você não se sente acolhida? Por que muitas vezes você é muito insegura, muito medrosa, muito insatisfeita? Por quê? Porque você não conhece o seu real valor. Você não conhece, você não se reconhece, você só olha e reconhece o valor do outro. E nessa escolha de ser você, é você parar para mergulhar para dentro de você. E para entender, sim, eu nasci para ajudar o outro. Eu nasci para ajudar o outro, para construir um caminho melhor para o outro. Sim, eu nasci para isso. Mas eu também nasci para me ajudar, eu também nasci para melhorar, eu também nasci para mudar a cada dia, para aprender algo novo a cada dia, para crescer a cada dia e para me transformar. E como eu sempre digo, né, no Escolhas eu sempre falava muito isso inclusive para as minhas alunas. Você nasceu para criar um mundo onde por mais que as pessoas se percam, sinceramente, que você não seja a causadora dessa perda. Que você, por mais perdas que você tenha na vida, porque na vida a gente tem muitas perdas sim, tenha consciência de que, puxa vida, eu tive essa perda aqui, mas eu saí ganhando. Nem que eu tenha ganhado conhecimento, aprendizado, porque às vezes a gente olha para as nossas perdas e fica só chorando sobre o leite derramado. E eu quero te dizer hoje, mulher, esteja aberta a aprender cada vez mais, até mesmo com os teus erros. Jamais permita, sabe, que alguém impeça você de alcançar os teus sonhos. Jamais permita que alguém impeça você de viver os teus resultados. E quando eu falo de viver os teus resultados, é conquistar por todos os lados mesmo. Conquistas, por menores que sejam, são conquistas. Então, descobrir o teu poder, construir relações, conexões emocionais saudáveis, compartilhar você e descobrir o teu poder, fala de você ser uma mulher mais preparada para mudar o mundo com verdade, para mudar o mundo com respeito, para mudar o mundo com amor, para ser de verdade uma inspiração de valor. Porque a verdadeira mudança aconteceu primeiro dentro de você. De nada adianta eu querer mudar o mundo sem eu mudar. De nada adianta eu querer melhorar o mundo sem antes eu me melhorar. De nada adianta eu querer transformar o mundo sem eu me transformar. Ah, mas isso é egoísmo. Não é não, queridas. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E a gente entendeu durante muitos anos esse versículo de forma errada, achando que a gente tinha que fazer tudo pelo próximo e nada por nós. Mas, na verdade, eu só posso amar o próximo quando eu primeiro me amo. Primeiro me amo. Porque se eu me amar, não por egoísmo, tá? Mas por obediência a essa palavra, a instrução dessa palavra. É essa palavra que está dizendo, não sou eu. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E durante muitos anos da minha vida, eu só fazia pelo outro, eu só me doava pelo outro, eu só estava, tudo era pelo outro. Eu entendi que Deus quer que eu cuide de mim,
que eu observe em mim quais são as minhas falhas, mas também quais são os meus talentos, quais são os dons, sabe? Se valorizar, se reconhecer, não para ostentar, não para você achar que você é a última Coca-Cola do deserto ou o último biscoito do pacote, porque o último biscoito do pacote quase sempre está quebrado. E às vezes nós estamos assim, líderes, mas quebradas. Então, o que eu acredito hoje que Deus quer para mim e para você é que a gente se torne uma inspiração de valor nesse mundo, entendendo que a primeira mudança, a verdadeira transformação, ela acontece primeiro dentro de mim, dentro de você. E uma vez que você já alcançou a tua mudança, pequenas mudanças que produzem grandiosas transformações, pequenas escolhas que produzem grandes resultados, aí sim, você já pode partilhar você, porque você vai estar saudável. Você vai ter coisas para mudar? Claro, muita coisa sempre. A gente melhora aqui, transforma colar e daqui a pouco descobre que tem mais coisa para mudar, mais coisa para transformar, mas que bom, porque isso fala de aprendizado diário, de aprendizado constante, de mudança constante, tá bom? Então eu quero encerrar por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre, no nosso próximo encontro, quem quer saber sobre o que a gente vai falar amanhã? Amanhã a gente vai encerrar com chave de ouro, já se prepara. Vai ser muito bom o que Deus vai fazer aqui com a gente. E abre o teu coração, vem de coração aberto mesmo, para você não aprender apenas, mas para você aplicar, porque conhecimento só é conhecimento quando ele é aplicado. Eu não vou te falar sobre o que a gente vai falar amanhã. A Márcia tá falando que ela quer saber, né? Mas amanhã eu conto pra você, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui com a bênção de Deus às 12h37, horário Brasília, pra gente conversar. Gente, um beijo no coração de vocês, gratidão pela presença, por estarem aqui me acompanhando. Vou deixar aqui a live salva para você que está chegando agora, vou deixar a live salva para que você possa anotar aí os 3 pontos, tá bom? Para que você possa colocar em prática